Olá, Shalom! Sejam todos bem-vindos à Casa dos Binê no Sim. É um prazer e uma honra estar aqui nesse canal da Sinagoga no Sim Brasil no YouTube para conversar com vocês, conversar com meus amigos de bancada a respeito da Parashá, né, desta semana, Parashá Re'ê, que será estudada e comentada pelo mais competente menino. Mas nós fazemos todas as sextas, antes do Kabbalat Shabbat, um esquenta de Shabbat, né? Que é para a gente colocar você a par do que será discutido. Qual é a temática deste Shabbat? Né? Geralmente o Shabbat leva a temática da sua paraxá correspondente. Né? Então, nesse final de semana, nós estaremos abordando a paraxá Re, né? Que leva o nome da paraxá desta semana, no primeiro ciclo. E aqui, mais uma vez, recebo os meus colegas de bancada, Moshe Ben Avraham. Seja bem-vindo. Baruch Hashem, Shabbat Shalom desde já a todos, né? Muito bom estarmos aqui para vermos as maravilhas, né? Que nos reserva essa paraxá fantástica, com tantos aspectos que nós vamos ver. Que beleza. Moshe. E também Shemuel Zakai, que sempre abre aí, trazendo o resumo, né, do que aborda a temática da semana. Olá, Shimon, Moshe e você que nos acompanham pelo nosso canal. Parashá Re'ê, ela é a intenção de Moshe sobre a segunda geração que vai conquistar a terra, muito embora negado também a Moshe, junto com o pedido de entrada, é a possibilidade de que aquela geração visse o que contemplou a geração que sai do Egito. Então, Re'ê expressa essa intenção de Moshe sobre a segunda geração, mas que ouvirão, né? Ouvirão e terão a sensibilidade a ouvir diferente àquela primeira geração. Moshe vai repetir os preparativos e a eliminação de todo vestígio de idolatria e o perigo da assimilação com essas nações. Junto com essas orientações, nós teremos algumas repetições daquilo que já aprendemos nos 4 primeiros livros de Torá, que é sobre as festividades, os Yamim Tovim, que serão celebrados no lugar em que a Divina Presença fará habitar o seu nome, que em Jerusalém, os seus sacrifícios de serem levados para lá, como aprendemos em Vaikra, como também o Maaser, os dons, as ofertas, que também devem ser concentrados em Jerusalém. Ou seja, muito embora não está revelado, e se não indicado que será escolhido o lugar para onde esses eventos devem acontecer, com uma pequena advertência de que, a partir desse momento, os vossos serviços não serão feitos como fazem até aqui, né? Então haverá uma mudança e uma padronização do serviço, das intenções do avodá de cada um dos judeus, das famílias e dos hebreus que se apresentarão em Jerusalém, né, que é o que aprendemos em Vaikra. Também sobre a Kashrut, né, é uma revisão sobre os animais próprios e impróprios para o consumo e alimentação da dieta judaica. Muito bem, muito bem. Nós sempre trazemos algum aspecto cabalístico, né, da Parashá. Re'ê, o significado literal, Moshe, de Re'ê é veja. Mas esse veja, ele é muito mais profundo do que olhe, né? Olha aqui. Não. Qual é o sentido dessa palavra veja? O sentido de, primeiramente, Moshe Rabbeinu pediu ao Eterno, inclusive as parashot anteriores trazem essa realidade, e pediu que o Eterno mostrasse ao povo, revelasse ao povo hebreu através dos aspectos da visão, assim como com ele. Uhum. Mas o Eterno, ele determinou que seria diferente, isso está inclusive nos aspectos introdutivos dessa parashá, determinou que seria diferente e que com o povo ele teria uma linguagem mais na dimensão do ouvir.
E por isso nós vamos ver lá as expressões como chamar Israel, escuta, ó Israel. Na paraxá chamando a passada, atenção. né, a paraxá passada, ela trazia o ouça, né, o ouvir, mas ouvir com a profundidade de entender, De compreender. de Isso compreender meditativamente. e fazer. Agora, nessa paraxá é o veja. O veja. Então, veja, esteja atento. Uhum. Observe que eu coloco diante de vocês hoje bênção e maldição, né? E o Eterno está sempre condicionando que nós devemos ter o sentido da palavra veja aí é colocar nossa visão, que é, de fato, o primordial, que muitas vezes nós temos a ação de ouvir, compreender, mas o nosso olho ele tende a nos levar para outras regiões. Então, a tendência do veja é chamar a nossa atenção, estejais atentos para o que vem por diante. E o que é que vem a partir da Paraxá Re? Uma série de reflexões, onde Moshe Rabbeinu ele vai trazer os resumos de tudo que o povo viveu, mas vai ser mostrado também novas realidades, inclusive entrando em outras leis, como leis alimentares, leis dos escravos, como o Shmuel muito bem introduziu aí. Então, o significado simples da palavra Re é veja. Contudo, está fazendo uma alusão para que deve dar uma atenção também ao que se deve olhar. O que é que nós devemos realmente dedicar atenção visual? Esse é o ponto focal. Ou seja, nós temos também que ter um foco, né, aonde nós vamos colocar as nossas energias. Isso é muito... Isso está muito em evidência nos dias de hoje, até pelo desenvolvimento humano, né? Existe todo um setor da sociedade que trabalha o desenvolvimento humano, que diz, né, para você saber focar no que deve ser focado, no que importa. Às vezes nós perdemos muito tempo focando em coisas que não nos levam a lugar algum, né? Ficamos patinando. Vocês dois têm esposa, eu também, e muitas vezes a esposa pergunta, você viu aquilo? Aí você fala, eu não vi. Mas você estava lá no mesmo lugar, de olhos abertos, mas muitas vezes nós não vimos os detalhes, né? A gente não viu o que ela viu, que ela prestou atenção. A gente fala, eu não vi, eu não tenho visto isso acontecendo dentro da comunidade. Não, mas está acontecendo sim, assim assado, é o fulano, é o beltrano, mas eu não vi, né? É o último a saber. Mas, nesse caso aqui, está se tratando de realmente ver aquilo que realmente importa, aquilo que seria importante na nova terra. Porque toda uma constituição, ela passaria a ser válida, né, a ser observada, a partir do momento que o povo de Israel se estabelecesse naquela terra. Então, muitas leis que ainda não eram vistas, né, ainda não eram observadas, elas passariam a ser observadas e exigidas, né? O seu cumprimento ele seria exigido por parte do Todo-Poderoso que assim as estabeleceu e o povo que as aceitou. Agora, existem muitos momentos de nossas vidas que nós entramos no modo automático. Eu acredito que o povo de Israel, o nosso povo no deserto, num determinado momento ele entrou num funcionamento automático, né? Ele estava ali trabalhando, porque até nas dificuldades nós encontramos zonas de conforto, até na dificuldade. O povo de Israel estava escravo e lá permaneceu escravo, né? Se não fosse o Deus de Israel cumprindo a sua promessa a Abraão, o povo estaria escravo até os dias de hoje, né? Então, até em momentos terríveis nós encontramos uma zona de conforto. E ali no deserto, o povo de Israel tinha a sua zona de conforto, né? Ele se deslocava de lugar em lugar, ele já tinha ali mais ou menos a posição de onde ficaria a sua barraca, a sua cabana no acampamento. Ele já tinha as atividades cotidianas, né, de colher o maná, de olhar para o céu, contemplar a beleza, né, da natureza ali, do deserto, de repente observar o que as demais pessoas estavam fazendo, enfim, tinha um cotidiano, tinham ali os sacrifícios, né,
o que cabia ali. Mas eu acho que nós temos uma mente seletiva, né? Então a escravidão estava ruim, estava horrível. Estava ruim, né? Mas a partir do momento que eles conseguem pepino. mudar o status ali para o deserto, né, eles passaram a ter uma mente seletiva do que eles tinham de bom lá. Né? Então era o pepino, era a melancia, era o alho, eram os peixes. E quando eles tiveram que dar um terceiro passo, que era conquistar a terra, o objeto da saída era conquistar a terra prometida. Aí que acontece que eles olharam para a terra e falaram: a terra ela consome seus moradores. Ou seja, eles já se ambientaram no novo estilo de vida no deserto. Ô, Samuel, seria muito errado, Moshe, me corrija se eu estiver errado, seria muito errado a gente imaginar que o povo de Israel não trabalhava enquanto estava no deserto? Não, na verdade o povo de Israel foi conduzido, né? Inclusive o Maná ele traz essa figura, né? Como um bebezinho que vai sendo educado passo a passo. E a pré-entrada na terra, que gerou o livro de Devarim, inclusive, mostra que haveria ali uma mudança de fase para o povo. Então até ali o povo de Israel é uma coisa óbvia, né? Não plantava, não colhia, porque estava no deserto, estava nômade, Sim. Né? Andando de um lugar para o outro. Mas também não existiam maiores atribuições senão aquelas de manter o tabernáculo funcionando, manter ali a limpeza do acampamento, mas nada assim muito... Não era uma atividade para o sustento, né? Não tinha lá uma logística, né, de se movimentar para um lugar ao outro, né? Era uma concentração, uma concentração, mas assim, mais espiritual, nada né? que dependesse, né, da alimentação. Você vai comer do suor do teu rosto. Isso não, isso houve uma... Né? Isso é uma nova fase que vai começar ali, Be'ever Hayarden, quando há o discurso de Moshe Rabbeinu, que gera o livro de Devarim, que é um livro, por sua vez, que vale a pena salientar, é um livro cujo objetivo é fazer uma recapitulação geral de toda a vida do povo, né? E dentro desse aspecto... Uma ratificação. Se a gente for olhar a Parashá Re, dentro desse aspecto, nós vamos ver o seguinte, nós vamos entender o que é um Re, veja, na dimensão física, e um Re, veja, na dimensão espiritual, que é Brahá o Klalá, porque o Klalá, que é a maldição nem sempre ela é visível a olho nu. Às vezes a pessoa padece maldição e nem percebe isso. Quem está muito ligado aos aspectos físicos não consegue ver a maldição. A dimensão da maldição. Ele não consegue. Ele tem que se elevar espiritualmente para ele conseguir compreender essas dimensões. E inclusive, me permita rapidamente, só fazer uma menção a um texto lá atrás, já que o livro ele é um livro de revisão, vamos lembrar lá atrás que o Eterno disse, olha, vejam, novamente usa o termo veja, mas assim, vejam porque vocês estejam atentos, porque vocês não viram imagem nenhuma quando eu vos apareci. Uma voz ouviste no meio do fogo, mas nenhuma forma viste. Apenas uma voz. Então, ali já vinha sendo doutrinado e ensinado como o povo deveria ter a sua emuná no Eterno. Não com base na visão somente. Mas na Parashá Re'eh, ele está dizendo esteja atento às dimensões também físicas da criação. As leis que dizem respeito à alimentação, a questão dos escravos. Então você pode observar que a conexão da Parashá Re'eh também é mostrar que existe a dimensão espiritual e a dimensão física da existência. Porque às vezes você está na sala, Samuel, você está na sala, você está lá no mesmo ambiente e as pessoas perguntam, mas você não está vendo? Você não está vendo o que você está fazendo? Então, esse alerta que veio dos céus, veja, é esse alerta. Mas veja, pare para ver o que está acontecendo. O ver, você pode estar no mesmo ambiente, como nós estamos aqui, tendo três formas de enxergar o mundo e essa sala. 3 perspectivas, né? São 3 perspectivas diferentes. E voltando ali na questão do que viram os espias, né? Eles pegaram dos frutos que a terra produz. Eles não tinham mais essa experiência, levaram lá como amostra e depois, sim, a terra produz, mas é a terra que consome seus moradores. E quando eles definitivamente começam a chegar às margens para conquistar a terra a terra junto com Yehoshua, né, eles vão comer do pão que sai da terra. Né?
o pão que sai da terra. Então, as bênçãos, os milagres que são orientados por Moshe, das tribos que subirão nos montes, Gerizim, tendo os levitas lá entre os montes, são bênçãos e maldições que está condicionada exatamente às condições naturais, né? Que é a saúde, que é a produção do campo, dos animais, a segurança, uma saúde mental, né? Porque entre as maldições que elas vão ser mais detalhadas em Vezot Raberahá, não antes, ela fala sobre o fato de que na maldição, no momento de perigo, eles estariam perturbados, né? Ou seja, uma incomodação, uma inquietação. Então, as bênçãos, elas estão vinculadas a esses efeitos, que é você se sentir bem, você se sentir produtivo, você sentir segurança, você ter confiança. É bênção. E a maldição? A maldição é a terra negar os seus frutos, você está em perigo, você está com medo, você está inseguro e você está confuso, né? Então, as bênçãos e as maldições, na maioria das vezes, elas são perceptíveis, né? Elas são perceptíveis porque ela é um indicativo para você voltar para o lugar que você se afastou. Então, ao entrar, né, às vésperas da entrada, né, toda uma expectativa, porque a luta seria muito grande, né, a batalha seria grandiosa para que o povo finalmente adentrasse. Então, o povo estava sendo ali suprido, né, relembrado de toda a sua história, de todos os seus compromissos assumidos, né, do que aconteceu e quais eram as boas perspectivas, né, para que o povo entrasse com uma nova energia, né, de luta, de construção. Você deve lembrar a última vez que você construiu algo, né, que você construiu a sua casa, reformou um móvel aí, reformou, né, uma parte da sua casa, que você comprou um carro novo, que você ingressou num trabalho novo, a empolgação, a energia. E quando você está com essa energia do novo, por mais que você leia nas letras miúdas ali as consequências, né, você assina com a energia e com um pensamento positivo de que não vai dar errado. Exato. Né? Não vai. Esse contrato nosso não vai dar errado. Olha, mas se você morrer... Não, nós vamos viver. Você não pode pensar assim, não. Otimismo. Você tem que ter otimismo, né? Ainda. Então, toda vez que você vai começar algo novo, você começa com otimismo, com uma energia. E Moshe estava colocando, né, de frente ao povo todas as informações necessárias para que ele prosperasse na terra, né, para que ele relembrasse. Antes um pouquinho de nós falarmos de Tzedakah, que é um dos conceitos principais que traz essa paraxá, há uma preocupação muito grande com a idolatria. Né? A idolatria, ela é algo assim, é um dos pecados mais graves, né? É um dos pecados que mais ira o Criador, né? Ele fica extremamente zangado quando o povo de Israel se envolve com idolatria. Então, o tempo todo, Moshe vem lembrando o povo a respeito da idolatria. Né? Não se envolvam, cuidado. E aqui essa paraxá, ela traz a obrigação de destruir a idolatria. Exato. Né? O povo ele tinha uma lei marcial, uma lei de guerra, que toda a idolatria da terra deveria ser completamente destruída. Ô, Shimon, você está falando aí, eu estou me lembrando aqui, passa um filme na cabeça da gente no início da nossa trajetória, né? Eu estou aqui com o verso Devarim, Deuteronômio 12, a partir do versículo 1, que trata sobre a erradicação da idolatria, né?
E aí é o seguinte, eu peguei esses versículos muito ao pé da letra, entendeu? Então eu estabeleci Ok. para mim uma missão lá atrás, né? No início da minha Aham. trajetória, eu me tornei, assim, uma pessoa que tinha uma meta de erradicar a idolatria no coração das pessoas. Então, meu irmão, não fala, tinha que ter cuidado para falar Aham. comigo, porque se falasse de coisa idolátrica, eu ia chegar com uma lista, entendeu? Ia ser muito estudo, muito Aham. versículo, e era um caso sério. Uhum. E acaba que hoje a gente, quando nós passamos para fazer Shiurim de Torá, como estamos aqui falando das maravilhas, para nós é muito prazeroso, mas automaticamente, sem que a gente possa perceber, nós estamos contribuindo para isso de uma forma mais ordeira, Sim, mais sim. tranquila. Até porque nós não estamos em situação de retomar uma terra, Exatamente. né? Exatamente. O Estado de Israel está lá estabelecido, já está em funcionamento. Não faz sentido nenhum aqui no Brasil alguém se levantar e querer exterminar a idolatria. O mandamento não é esse, né? Nós estamos... As pessoas, você que nos acompanha, você deve entender assim de uma forma muito clara e com sobriedade o que isso quer dizer, né? Persiga a idolatria, destrua a idolatria. Eu vejo alguns binenos, sim, né, que se encontram nessa, né, encontram esses textos, esses mandamentos e começam a lutar aqui, onde nós estamos hoje, no Brasil, né? O Brasil que tem muita idolatria, né? O Sim. Brasil que, onde você vai, as repartições públicas tem lá uma referência, né? Com todo respeito também, né? A cristandade que nos acompanha, né? Mas existem referências religiosas e é disso que se trata, de você adorar outros deuses. Isso para o judaísmo é idolatria. Mas... O que para o mundo na Idade Média, por exemplo, o Exatamente. cristianismo, ele foi um conserto ao mundo. Consegue entender isso? Entendeu? Porque a idolatria antes da Idade Média, ela era aquela que mudava a conduta da civilização, de criar colapso. É idolatria para o judeu? Como também pode ser para o muçulmano, né, que tem as suas convicções. Sim. Agora, no aspecto de Brasil e de civilização cristã, eles cumpriram o papel deles. Né? Tá dentro do requisito da Torá? Atende ao requisito da Torá? Não atende para o judeu. É idolatria para o judeu, pô. Nós tivemos... Né? Agora, e para o não-judeu, é idolatria? Samuel, nós tivemos judeus... O que é idolatria? Nós tivemos judeus queimados na Inquisição por serem acusados de bruxos, né, de idólatras, de como que é? De heresias. Né, de hereges. Nós tivemos isso. Né? Na Idade Média, tivemos 2 inquisições, né? A primeira Inquisição, depois a segunda Inquisição, voltada totalmente aos judeus, né? Que aí originaram-se os Bnei Sim, né? Esses brasileiros de história, de raiz judaica, que tiveram que esconder a sua religiosidade. E aí, Shimon, deixa eu te interromper mais uma vez. Ó, nós falamos de maldição. Qual era a maldição prevista para o judeu que cometesse idolatria dentro do território sagrado? Era ser lançado para fora dela, E depois ser obrigado a servir deuses que seus pais nunca ouviram falar. Olha só. Por que nós estamos aqui? Nós estamos cumprindo e pagando uma conta, certo? Estamos pagando uma conta. Estamos voltando e saindo da idolatria? A que níveis, né? Então estamos dentro de um processo de redenção. Né? Agora, não é possível no território nacional... sair derrubando. Aqui no Brasil, né, onde nós estamos, sair agredindo e derrubando aquilo que você considera uma idolatria ou que até a própria Torá descreva como idolatria. Então, nos dias de hoje, o que não pode acontecer é uma inquisição ao contrário. O que justamente, Shimon, com a sua licença, justamente o que eu queria trazer, né? Que o Eterno, ele deixou claro que ele queria o coração do homem. Uhum. Ele quer o coração do homem, ele quer estar no coração do homem. Berrole vai verrar, com todo o teu coração, verrole nafsherá, e com toda a tua alma. Ele não quer que o homem seja obrigado a servir, ele quer que o homem entenda ele quer que o homem veja ele. Aí voltamos para o conceito inicial da Parashat
veja, enxergue. Enxergar o quê? Então, é importante o homem compreender que ele deve servir ao eterno, ele deve enxergar o eterno, mas ele deve fazer isso porque ele quer, o livre-arbítrio. Então, nós não devemos incorrer no erro que incorreram com o povo judeu. Exatamente. No período das inquisições, dos vários tipos de inquisições que foram sofridas. Então, se eu entendo que a Inquisição ela não foi boa, por exemplo, no sentido das perseguições e mortes físicas, por que eu vou querer isso para uma pessoa que está do meu lado que pensa diferente de mim? Então, eu tenho que deixar que essa pessoa ela alcance o nível de compreensão no tempo dela. Essa é a ideia. A gente deve enxergar assim. Então, quando eu citava aqui, eu hoje acho graça, mas eu queria derrubar os altares de idolatria no coração das pessoas, eu queria forçar as pessoas. Enquanto eu tive isso, é importante trazer para você que nos acompanha, que enquanto eu tive esse comportamento, não havia harmonia com familiares que pensavam diferente, não havia harmonia com amigos que pensavam diferente. Você cria uma resistência para a pessoa. Uma barreira. E aí nós temos o Sinat Rinan. Se você se você combate a crença da pessoa, você cria uma resistência em que a defesa dela vai buscar coisas que reafirme a idolatria que ela acredita. E ela acaba pecando até mais. E ela não vai colocar em dúvida. A tendência não é que ela fala, poxa, será que ele está certo? Ela não, vai para a guerra. Ela vai procurar coisas que reafirme e consolide aquilo. Mas se você coloca dúvida, uma dúvida sutil assim, pronto, ela vai se desarmar e alguma coisa vai fazer ela pensar, né, sobre aquilo ali. Mas atacar não tem efeito. Não tem efeito. Não, o atacar, né, a guerra, ela está restrita a este momento que Israel estava vivendo. Israel precisava, de uma certa forma, purificar a terra, né, onde ele estaria, e cumprir esse mandamento. Era parte seria parte do legado, né, do povo hebreu, né, do povo judeu, do povo de Israel, cumprir com esse mandamento e lutar. Era uma guerra, não era apenas, não, vamos dobrar o joelho no chão aqui, vamos orar para acabar com a idolatria. Não era isso, era pegar em espadas, né, literalmente, e matar os inimigos, eliminar todos, né, não podia sobrar nada, né, era nos dias de hoje, do politicamente correto, né, você falar, era uma limpeza étnica, inclusive, né? Aí as pessoas olham, mas como esse Deus é cruel, né? Mas os povos que ali estavam queimavam crianças. Os povos que estavam na terra de Israel, eles sacrificavam criancinhas. Esse tipo de idolatria era uma idolatria, ela era muito mais profunda, muito mais assim sombria do que um homem se ajoelhar em frente a uma imagem de madeira, de pau. Não. Eram feitos sacrifícios humanos. As divindades brigavam e disputavam entre si. Criava-se um colapso social. Eles devoravam os animais ainda vivos. Né? Existia uma perversidade. Porque junto com a idolatria vem a perversidade naquela terra. Né? Aqueles gigantes, aqueles homens que ali estavam, eles eram perversos. Até porque se fossem homens justos, eles não seriam removidos da terra. Né? Inclusive, alguém perguntou se acaso não era melhor, eu não me lembro bem agora aonde está, mas alguém perguntou se acaso não era melhor ter uma união com esse povo. Não era mais fácil agir de diplomacia com esse povo? Né? Aí vem a explicação. Não porque há todo tipo de perversidade, né, que realmente ele causa um colapso na sociedade. Então, não é simplesmente Deus querendo ser apenas adorado. Não é um ciúmes banal. Não é um ciúmes banal. É algo que distorce todo o funcionamento de uma sociedade. Ele corrompe o propósito, né, da criação. Ele desvia completamente o propósito da existência humana. Então, quando se compara a civilização de Noa com a civilização de Nimrod, que ambas eram idólatras,
Mas a de Nimrod, ela não era agressiva ao próximo. Ela respeitava o próximo. A civilização de Noa, que é o que o Shimon mencionou dos gigantes, não. Havia uma injustiça que criava um colapso em que o que Deus viu? O que ele reclamou? Foi da idolatria quando ele olhou para a civilização de Noa? Não, foi da violência. A do violência. roubo, A violência. imperava. Violência. Pecado Então, contra o próximo. Depois em É isso Sodoma, que foi visto. Então, né? a idolatria de Nimrod era menor que a de civilização de Noa? Não era. Porque a de Nimrod era mais agressiva, porque ela era revolucionária, mas ela não era agressiva ao próximo. Sim. É. E aí nós entramos em cash Muito justamente, entramos em cash aí com o seguinte, né? Os pecados contra o eterno, a gente já falou isso em outros momentos aqui dos nossos encontros, o pecado contra o eterno ele era capaz, inverável resta, ele é tardio em graça de grande benevolência. Então, quando a pessoa peca contra o eterno, o perdão ele é uma coisa natural dentro da relação, aonde a pessoa volta, pede perdão e o eterno vai por benevolência, ele perdoa. Agora, quando a pessoa peca contra o próximo, ela gera no coração do próximo uma resistência. Aí nós temos aí agora o quê? Um órgão que gera eletromagnetismo e comunicação com o cérebro, e nós vamos ver agora uma produção de uma energia muito negativa. Uhum. E isso atrapalha todas as relações ao redor. Desequilibra a sociedade. Exatamente. Isso traz toda uma energia negativa, literalmente. Olha, quantas vezes eu vi pessoas dizerem assim, olha, estive num lugar e a energia ali é pesada, é carregada. Inclusive, nós vamos ver em locais, inclusive são visitações em locais em que houveram o Holocausto, por exemplo, nós vamos ver que as pessoas falam que há uma energia de morte, uma energia ruim até hoje. Até hoje. Então, quando nós estamos, pessoas que estão vivas, contudo, estão praticando inimizades gratuitas, estão praticando o ressentimento um contra o outro, acaba que isso vem a denegrir a relação do ser humano como um agente da revelação do amor divino na sua criação. O ser humano é aquele que deve revelar o amor divino na criação. Então, quando ele falha nessa missão, ele começa a se odiar, aí a gravidade é muito maior do que até o pecado contra o eterno. Isso que os sábios explicam e a Torá também deixa claro. Aproveitando aqui o momento que Moshe fala com essa geração, ele está marcando um ponto importante, que ele fala assim, quando vocês, além de erradicar a idolatria, que é o perigo da assimilação, né, ele diz assim, vocês não mais... Ele marca um ponto em que a mudança é de culto. Vocês não mais farão como fazíamos até aqui. Ponto. Vai mudar Ele tudo. marca uma divisa. Né? Vai mudar o quê? Os altares privados, né? Os cultos privados. Né? Ele já começa a marcar a partir do tabernáculo móvel no deserto. Depois que eles conquistam a terra, eles vão ter Shiló, que é no território de Benjamim, que fica instalado ali, até que seja revelado o lugar aonde Deus vai fazer pousar o seu nome, que é Jerusalém, e vai ser revelado a Davi. Tempos depois, quando eles estivessem em descanso, ou seja, em paz, que é o que Shilomo teve a permissão de construir o que foi o primeiro templo. Agora, essa mudança, Shimon e Moshe, ela marca também algumas particularidades no culto, por exemplo. Alguns sábios vão falar até da forma, vai questionar até do formato em que o próprio Yaakov oferecia o seu sacrifício e que ali foi aceito por Deus naquele momento. Agora o que muda? Muda as circunstâncias. Agora vocês estarão entrando num território em que vocês não vão fazer como nós estávamos fazendo até aqui. Agora lá não. Lá tem as regras. E a questão não é só a questão das regras, mas as circunstâncias. Então, por exemplo, o que marca o tempo, né? O espaço. O tempo e o espaço que é marcado é o dia, o local e a hora. E a mão de obra. E a mão de obra. Os então, envolvidos. Jerusalém, né? Jerusalém, o templo e os utensílios sagrados, que o mais sagrado era a arca da aliança. Na sinagoga, isso reflete de que forma? A sinagoga, que é o espaço físico, né? O minyan, a Torá e o tempo, que são os dias sagrados ou os horários apropriados. Então, o culto ele tem que ser oferecido dentro desses termos, não mais como um culto privado,
em que a pessoa deliberadamente, na posição errada, na hora errada, na reza errada, ela está servindo a Deus, que é aquilo que Pirkei Avot questiona. Não é o ignorante não pode agradar a Deus. Então, o avodá, que é o culto, seja um shacharit, seja a minhá, seja o arvit, que também eram oferecidos no templo, ele precisa ser aplicado com conhecimento. Ô, Samuel, foi genial a sua colocação, porque ela vem de encontro com uma máxima religiosa, né, predominante no nosso país, que vem assim como estás. Né? Tinha até uma música, Moshe, né? Que cantava, vem assim como estás para adorar. Só que não. Você não pode mais vir como você está hoje para adorar verdadeiramente, da forma judaica, da forma que a Torá nos permite. Né? Então, com aqueles costumes, as tradições que você tem enquanto Binei Anusim, né? Ou até não religioso, mas com histórico, né? Binei Anusim, esses costumes eles terão que ser deixados para trás. E aí, Moshe, existe muito ainda aquele que está iniciando a caminhada, ele quer explicações. Ele quer uma explicação judaica para uma doutrina, uma crença cristã, por exemplo. Só que essa explicação não existe. Você pode tentar remendar, você pode tentar inventar, né? Explique para mim Isaías 56. Né? Mas ele quer uma explicação para a forma com que ele acredita. Para validar a opinião, para provar para ele que aquele texto está errado. Mas nem cabe isso, né? Nem cabe o debate. O fato é que quando você está na porta da sinagoga, da porta para dentro, tudo é diferente. As bagagens que você trouxe lá do cristianismo, do islamismo, do hinduísmo, enfim, seja lá qual for a religião ou não religião, as práticas que você traz, elas não serão aceitas, elas não são permitidas, né? E elas não são úteis na nova terra. E quanto maior o tempo a pessoa demorar para se desligar dessas coisas que não estão bem alinhadas com o que o judaísmo propõe na adoração ao Eterno, mais tempo ela levará no deserto. Eu conheço uma pessoa, lógico, nós respeitamos a todos, né? Eu conheço uma pessoa que já fazem mais de 10 anos de techuvá, vamos por assim dizer, né? E ela até hoje se ajoelha para fazer a sua reza. Até hoje ela se ajoelha e aí a gente chega a uma conclusão que não há explicação que baste, né, para essa pessoa conseguir entender que o judeu ele não reza de joelho na sinagoga, né? O judeu ele não faz assim, né, com as mãos, ele não coloca a cabeça contra o banco, contra o encosto do banco para rezar. Ele não reza de né? costa. Ele não reza de costa para o que de repente a cristandade entende como altar, né? Sim. Inclusive o judeu não começa a sua oração dizendo: olha, eu sei que eu sou pecador. Não. Ele começa dizendo a exaltação ao nome do Eterno, dizendo: Hashem, eu sei que tu és benevolente. Tu és infinito, elogiando. Hashem. Isso, exatamente. E a metodologia foi Moshe Rabbeinu, inclusive, ensinou isso. Você começa exaltando a palavra do próprio Eterno e as promessas dele de ser benevolente infinitamente para somente depois você trazer suas causas. Agora, por isso que é importante, você que está nos acompanhando, por isso que é muito importante a sua vivência sinagogal, né? Quem é que vai ensinar para você que, por exemplo, o judeu não reza de joelhos? Né? Foi uma mudança, né? Na verdade, foi uma mudança que ela acontece exatamente na tentativa correta e exata do judaísmo rabínico de se distinguir do cristianismo. Porque o cristianismo é uma religião que ela é originária do judaísmo. Uhum. Ela é originária. Então ela trouxe muitas práticas, principalmente na Idade Média, quando ainda se observava o sábado, as dietas que estamos estudando alimentares, aqui. Acontecia. Os fazendeiros pediam para os rabinos abençoar suas produções, né?
que é quando então a necessidade da Inquisição de perseguir os hereges, porque tinha ali uma coisa similar. Então, para separar da idolatria, foi proibido que o judeu rezasse de joelho, mudou a regra. Mas no primeiro século, antes da destruição do segundo templo, sim, era uma coisa observada que o judeu podia ajoelhar e também levantar as mãos. Né? Você vê não isso tinha no essa Talmude. referência, né? Agora, quando se tornou uma doutrina cristã, em que o judeu se parecia com o cristão, então o rabino falou, então como que reza um idólatra? Ele reza de joelho, então nós não podemos mais rezar de joelho. Nós temos que rezar de pé. E isso faz parte do que Moshe está falando aqui, ó. Vocês não mais farão como fazemos até aqui. Então, cada um oferecia o seu sacrifício, assim, meio que com poucas regras, né? Com poucos critérios. Um exemplo prático era o sacrifício no Pêssar, né? Tinha o sacrifício, cada família sacrificava. Exato. Ali, tinha que comer. E depois houve a necessidade de peregrinar até Jerusalém. De canalizar para Jerusalém. Canalizar para Jerusalém, isso aí. Levar os dízimos, entregar os dízimos no templo, e por aí vai, muitas leis foram. Mas para a gente fechar a questão da idolatria, então, a partir daquele momento, justamente, muitos costumes que poderiam ser confundidos, que poderiam facilmente assimilar a idolatria, porque uma coisa é você eliminar os idólatras, outra é eliminar a idolatria. Exatamente. Israel ainda, depois que Israel entra, ainda uma das tribos acaba se envolvendo, né? Acaba construindo um outro lugar de sacrifício. De cultos, né? De cultos. E aí há um desenrolar de idolatria e por aí vai, né? Então... Nós acabamos aprendendo, Shimon, que agora passamos de Tisha B'Av, que essas severidade que cai em cima da nossa cabeça no período dessas 3 semanas, não é porque Deus não perdoou o pecado do bezerro de ouro. É porque a reincidência constante que aconteceu na história dos nossos pais, ela trouxe de volta ao decreto que Deus havia emitido lá no primeiro momento. Então, por isso que o judeu sempre é contado como remanescente. Como remanescente. Então, somos sobreviventes dos nossos pais que pagaram as contas com suas vidas. E dos nossos próprios atos. Então, a idolatria, que ela foi recorrente, o profeta Jeremias observou isso dentro do templo. Tinha divindades dentro do templo sagrado, né, que foi destruído. Agora, aí por isso que Deus falou, vocês serviram deuses que seus pais nunca ouviram falar, certo? Agora eu levarei vocês, espalharei vocês entre as nações, e lá vocês servirão a deuses de pau e deuses de pedra. Serão forçados. E serão perseguidos. Serão forçados. Sabe, Shimon, que é você falar assim, eu tenho que entrar numa casa de idolatria, acender uma vela e falar, nesta casa eu entro, nesta casa eu rezo, mas nem Deus de pau e nem Deus de pedra eu sirvo. No momento em que você está obrigado a entrar naquele lugar. Então o envolvimento com a idolatria, e tem um aspecto também que é muito fácil e rápido. Você se envolver com a idolatria. É rápido. Porque ela não vem num primeiro momento como algo horroroso, como algo mal, como algo terrível, né? Veja, lá atrás, um pouco antes desse momento que nós estamos chegando agora com o povo de Israel, a sexualidade foi usada para levar o povo de Israel à idolatria. A sexualidade. Mas o que o sexo, a relação sexual tem a ver com com o culto? É que as mulheres, as princesas ali, as sacerdotisas, né, de Moabe, é Moabe, né?
Midian de e Moabe. Midian e Moabe, elas atraíam os homens, né, com a promessa, aquele desejo sexual, e atraíam eles para adorar os seus deuses. Não era apenas o coito, a relação, né, por si só. Era esse ato como um ato de adoração a Para Deus. haver a relação, os homens precisavam provar às mulheres que eles estavam, né, de cabeça naquilo ali, adorando os seus deuses. Né? E aquilo ali criou uma grande mortandade. Enfim, então dentro desse novo território, haveria uma grande chance, se o povo de Israel não vigiasse, não cuidasse, né, dos seus muros, das suas tradições, da lei, né, haveria grande chance disso se repetir facilmente e rapidamente. Agora, acho muito interessante. Quando a gente sai do tema da idolatria, da erradicação da idolatria, a gente vai prosseguindo, né? Como vocês estão fazendo aqui. A gente vai ver no capítulo 12, versículo 5, que fala o seguinte, que o Eterno escolheu um lugar específico para ele ser adorado. E aí eu queria trazer isso como uma pergunta. Se o Eterno disse, me adorareis aqui, Bamakom Hazeh, neste lugar, e uma pessoa desobedece isso e vai adorar em um outro lugar, quem que ela vai esperar? Qual energia ela vai captar? O que ela vai conseguir ver naquele lugar se ela está em desobediência de um lugar que o Eterno determinou para ela? O Eterno preenche todo o universo. Ele está acima, ele é o Ensof, o infinito, ele está acima de tudo. Mas se ele determinou aqui, a partir desse ponto, eu quero que vocês venham fisicamente me adorar. E a pessoa vai a um outro lugar, quem que ela espera encontrar ali? É uma pergunta reflexiva e a gente vai pensar nas forças positivas que o Eterno criou e nas forças antagônicas a essas forças positivas, nas forças de tomar, como os sábios dizem, na força de impureza, que são ligadas à desobediência ao pecado. Então nós vamos entender um pouco de como surge a idolatria. E aí a gente vai também para o conceito do que é a idolatria no hebraico, que é o avodá zará. O que é avodá? Avodá vem da palavra serviço, de servir. Então, um serviço é estranho. Zará é estranho. Zar também é estranho. Vem da mesma raiz. Então, como zar, como algo estranho. Então, avodá zará é um serviço estranho. O que é um serviço estranho, então, na prática? Desmembrando ainda mais. É algo que não me foi pedido dessa forma. Inclusive no texto, Moshe, ele diz aqui, ó, nós vamos fazer a leitura no Shabat, e você deve se alegrar diante de seu Deus, Deuteronômio 12, com seus filhos e filhas, e com seus escravos e escravas, juntamente com a família do levita em seus assentamentos, pois ele não tem lote territorial, né? Ele não tem uma terra. E ele complementa, tome cuidado para não sacrificar seus holocaustos em qualquer lugar que você goste, mas apenas no lugar que Elohim escolheu em um dos seus territórios tribais, né? Ali sacrificarás os teus holocaustos e ali observarás tudo que te ordeno. Baruch Hashem, Asher Ivechar Adonai, no lugar que escolher o Eterno. Mas quando quiseres abater carne e comer carne em qualquer um dos teus assentamentos, conforme a bênção do teu Deus te concedeu, os impuros e os puros podem participar dela, como a gazela e o cervo. Enfim, daí aqui começa falando sobre os animais puros e impuros, mas antes ele fala sobre os dízimos, aonde você levar os seus dízimos, separar do melhor da tua terra, né? E aonde você deveria levar, né? Como separar os seus dízimos e aonde levar esses dízimos. Agora, a alegria, né, que ele diz aqui, Shimon, é o quinto dia útil. O que é o quinto dia útil? O que é o quinto dia útil para o brasileiro, né? Para a pessoa que trabalha, que é assalariada, né? Com as suas diferentes habilidades e funções. É um alívio, né? Ou que é o dia do 13º, né, que cai na conta, ou qualquer outro. Então, essa alegria ela está muito associada com os resultados, né? Os resultados da colheita, da produção, os resultados das crias. Eles se apresentavam exatamente no final desses ciclos, com os seus sacrifícios e com as suas ofertas, com os seus dízimos, né, que é o Maaser, porque é mencionado o levita que ele não tem lote nessa versão que o Shimon leu. Ele diz aqui, ó, olha como a mensagem ela é assim
ela é perfeita, né? Os códigos, gente, eles estão no texto, né? No texto em hebraico, e por isso que ele fala, veja, mas veja com um olhar profundo, né? Porque ele diz, quando você atravessar o Jordão e se estabelecer na terra que seu Deus te está concedendo a você, e Deus lhe der segurança de todos os seus inimigos ao seu redor e você viver em segurança, então você deve trazer tudo o que eu ordeno para o local onde o seu Deus escolher para estabelecer o nome divino. Seus holocaustos, outros sacrifícios, seus dízimos e contribuições, tzedakah. Então, olha, quando você atravessar o Jordão e se estabelecer na terra e estiver seguro. Todo mês nós atravessamos o Jordão. Todo mês é uma batalha. É um trabalho, você luta com a sua saúde, né? Você luta com o chefe, com alguém que te persegue dentro da empresa. Você luta, às vezes, com a falta. Com a concorrência. Com a concorrência. Você é empresário, você está lutando para manter a saúde da empresa, trazer mais clientes, né? Ativar o seu comercial. Você está construindo, você está expandindo. Ou seja, você está atravessando o Jordão. E eis que fecha esse ciclo porque nós não vivemos um ciclo eterno de guerra. Não vivemos, né? Nós não estamos condenados a isso. Muito pelo contrário, está previsto um ciclo de luta, de travessia do Jordão, da destruição de Jericó, né? Da marcha, da guerra. E eis que você atravessa e se encontra em segurança, você e sua família. Então você atravessou um mês, chegou o dia do pagamento, o dia do seu recebimento, onde você vai receber pelo suor do teu trabalho, né? Então, Deus lembra novamente você, quando você estiver seguro, estiver feliz, quando você não tiver mais nenhum inimigo ao seu redor, então você deve trazer o que eu te ordeno para o local onde o seu Deus escolheu, né? Trazendo os holocaustos, sacrifícios, os seus dízimos e contribuições. Os dízimos, a Torá vai classificar ainda nesse livro, inclusive aqui ela vai até destacar o Sheni, o Maaser Sheni, que é aquele dízimo que você gastava com você e sua família. Seria então, o dízimo da peregrinação. Da festa. Da festa. Né? Então aquele Maaser que você separou é aquele que você não poderia gastar com luto, né? No Bigurim lá, que quando ele faz a declaração, que ele diz assim, que eu não comi do meu dízimo em estado de luto. Então esse é aquele que você vai se alegrar, você vai gastar com tudo que agrada a tua alma, que é a satisfação, né, dos seus resultados, do vinho velho, do vinho novo, com você e também o levita que está contigo. Agora, e depois tem o Maaser Ani, que o Maaser Ani, ele é aquilo que era destinado ao pobre, que é o órfão, a viúva, o estrangeiro, o peregrino e o levita. O levita sempre vai aparecer na primeira base, que também é contemplado com isso. E o Maaser Sheni, que é destinado diretamente ao levita, ao serviço do levita, já que o levita não tem herança. Eu até comentei uma fala do Rabino Jacob de Oliveira, que ele diz que o levita, a pessoa que é descendente de Levi, ele não tem muita sorte nos negócios. Não é para ele, né? Porque ele não consegue desenvolver muitos negócios, porque ele tem um decreto que é serviço, o serviço público, o serviço divino. E ele tem sorte, porém, para ganhar e para receber as coisas, né? Para receber presente. E a pessoa que doa e que tem a sorte de encontrar um levita para doar, ele recebe isso como recompensa dos céus, né? Então, aí esses serviços, além do culto, das intenções dos sacrifícios, a ter o Maaser, as ofertas, tudo tinha que ser destinado nesses encontros, e o clima
um clima eufórico de alegria, de resultados, entendeu? É por isso que o culto, o avodá, o serviço, ele sempre é associado com êxtase, com alegria, com satisfação, com gratidão, com segurança, com as melhores sensações, que depois os profetas vão começar a censurar esse tipo de serviço, em que Deus fala assim, ele vai falar assim, eu não suporto mais as vossas reuniões e as vossas solenidades. O que havia de diferente ali? O que estava ausente? O serviço não estava acontecendo? Estava acontecendo. O que estava ausente era um colapso social, onde havia escravos, né? E muitas outras situações em que a alegria estava totalmente ausente. Havia mais um clima de aflição, né, do que de festividade daquele que está indo oferecer um serviço com gratidão. Agora, algo curioso também, nós recebemos muitas perguntas a respeito disso, que é sobre a questão levita. Né? Muitas pessoas nos perguntam, poxa, mas quem são os levitas hoje? Então, até para dar um corte aqui, né, para os nossos editores separarem especialmente esse corte, né, sobre os levitas. Né? Quem são os levitas nos dias de hoje? Os levitas dos dias de hoje continuam sendo os mesmos levitas do tempo de Israel, né, dos tempos bíblicos. Ou seja, esse músico da igreja, né, o pastor de uma igreja, que reivindicam, né, essa posição, aquele que trabalha, né, aquele que cuida do louvor dentro As diaconisas. Né, enfim, toda essa organização que puxa para si o trabalho de levita, ele não é legítimo. Essa reivindicação ela não é legítima, né? A situação, né, ali, os requisitos para ser um levita é você ter vindo de um ventre de uma mãe levita, de uma mãe que nada mais, nada menos descende da tribo de Levi. Né? Isso é ser um levita. Né? E aí, em Israel, as pessoas que vinham, né, que tinham origens nessa tribo de Levi, elas já tinham sido separadas por Deus para oficiarem no serviço sagrado. Mishmeret Havodat Hashem. Exatamente. São aqueles que são responsáveis pela guarda dos utensílios do templo, inclusive. Exato. A questão da humildade, que uma vez eu vi um rabino falando assim, eu sou Levi, e como Levi, se houver um Cohen aqui e estivesse no templo, eu teria que lavar os pés dele, não há problema nenhum para mim nisso. Exatamente. Eu lavaria os pés dele, uma atitude de humildade. Então a pergunta é se os líderes de hoje em dia, que se intitulam às vezes como levitas, se eles ficariam somente numa função de cantar ou de outras coisas, ou se eles estariam dispostos a fazer esse ato de fato, de coração. Eterno, de limpar, de guardar, de cobrir, de embalar para transportar, como o Shimoli falou muito bem, lembrado da questão da logística, né? Da logística. Então, será que eles fariam isso? Essa é a pergunta, né? Então, aquele músico, cantorzinho, né, que tá lá, aparece aí nas redes sociais, exortando, né, os levitas, eu sou um levita. Olha, você não é um levita, ele não é um levita, né? E esse conceito de hoje nada tem a ver com o que realmente significa ser um levita, né? E ele está ligado a uma condição de sangue, a uma condição sanguínea. Você uma clã, né? Você vir de uma clã, você nascer de um ventre de uma mulher levita. Assim como você nascer de um ventre de alguém da tribo de Judá, né? Um Yehudi. De Benjamim. Né? Na tribo de Benjamim. Né? Da tribo de Judá vinham os reis. Né? A dinastia. Ou vem a dinastia real do povo de Israel. Da tribo de Levi vinham os oficiantes dos serviços. Né? Aqueles que trabalhavam para o Estado. Mas, então, o que há, né, aqui no Brasil, o que há no meio, né, de algumas religiões que têm base judaica, é esse conceito, né, do músico. O músico é um levita, ele come do dízimo, ele come das ofertas, ele precisa disso,
porque ele é um levita. Não, ele não é um levita. Ele não tem autenticidade, né, para levar esse nome de levita. E bem como um Kohanim, né? Também não. O Kohanim, ele também tem que ser um Kohanim de sangue. Ele tem que ter essa origem sanguínea para ele corresponder como um Kohen. Muito bem. Então, seguindo, Moshe, tem mais alguma colocação a respeito? Sobre esse tema, você alcançou perfeitamente aí, é isso mesmo. Os Leviim foram colocados para o serviço, sacerdotes no templo, os Leviim como ajudando também no serviço dos sacerdotes, e são linhagens e castas familiares, sanguíneas, perfeitamente muito bem colocado, é isso mesmo. E na sinagoga não temos, né? Sinagoga, você não tem rabinos que vivem do dízimo, né? Eles vivem de uma taxa de associado que o judeu paga para a sinagoga, né? E a sinagoga tem o gabai, tem o shamash, que cuidam de serviços distintos. O gabai cuida da parte material da comunidade, ele paga contas, fornecedores, empregados, ele faz compra, né? O administrativo de uma sinagoga. E o shamash é o que cuida das questões sociais. Ele é o que está de olho nas famílias que estão em perigo. Ele está de olho de quantas pessoas terão condições de celebrar o Shabat, as festividades. Então ele cuida dessa parte e destina as devidas ajudas, as devidas separações para essas situações, né? Então as comunidades que nem São Paulo tem o TENEAD, que atende mais de 25 mil refeições a pessoas em estado de rua por dia. A comunidade do Rio de Janeiro atende mais de 11 mil refeições a pessoas em estado de rua, e dentre elas judeus, né? Lá eles têm uma divisão de comida kasher para as pessoas que são dependentes desse tipo de recurso. Como o Yad Yedidut, que todas as semanas também tem uma ação social que leva alimento a moradores de rua. Então são questões sociais que é para onde se destina os recursos que a comunidade arrecada para a compra de livros, para uma yeshivá, para uma escola, né? E para as manutenções de uma comunidade, que é o cuidado que um gabai tem sobre essas atividades, né? Então, o judaísmo rabínico, que está no assento para trazer a interpretação de Torá para a nossa geração, ele estabelece de que todo judeu ainda está sob a obrigação de separar o Maaser, né? E ele vai classificar isso de 5% a 20%, e 5% estando à margem de que ele se torne um urachá, e 20% à margem de quem pode empobrecer, né? Então, existe o centro disso aí, em que as pessoas podem cumprir isso dentro das suas atividades, dentro das suas funções, com a consciência tranquila, né? Para a comunidade. Você lembra do Aminon, Shimon? Sim. O Aminon, antes de ter acesso a uma sinagoga, ele não tinha um acesso à sinagoga. O Aminon, ele é de bendita memória, ele vem de uma família muito rica, mas ele levava os seus dízimos na guarita de uma sinagoga que não abria a porta para ele. Todo mês ele separava o seu dízimo e ia lá uma comunidade aqui de Curitiba, ele batia na porta, na hora que o guarda abria ali a portinhola, ele colocava o envelope do dízimo dele, e nunca ninguém viu quem era o Aminon. Então são situações e de que os judeus, o exercício de tzedakah da comunidade judaica fica expressa e estampada na sinagoga em que ele reza. Você quer saber o quanto que os judeus que rezam ali contribuem? Visite a sinagoga dele e você vai saber. É uma ligação direta, né? É uma ligação direta. É como o Mishkan e como o templo. Exatamente. Bem o reflexo do povo daquela comunidade judaica é o seu templo. É a sua sinagoga, é a sua yeshivá. Elas refletem a prosperidade, elas refletem a generosidade da comunidade. E por isso que você não vê judeus pedindo
entre os pedintes na rua, porque eles são cuidados pela própria comunidade. Né? Então, jamais falar, nunca vi um judeu pobre, porque Ele tá sendo eles cuidado. estão sendo atendidos, eles existem. Acontece que eles não são atendidos por um cristão, eles são atendidos pelos seus próprios irmãos. Inclusive, é um dos temas da Paraxá de hoje, né? Um dos temas da Paraxá de hoje é justamente esse, que quando o teu irmão empobreceres, o ajudarás. O ajudarás. E o Você ajudarás de coração aberto, Com alegria. com alegria. É. Mesmo que tenha ele empobrecido, porque e aí o texto do Macha que ele traz assim, mesmo que você tenha consciência e saiba que não deveria haver pobres em teu caminho se você cumprisse os meus mandamentos. Mas já que você deixou em alguma coisa de cumprir e aí agora há pobres em teu caminho, então mesmo assim deve ajudá-lo. Mesmo sabendo que isso é uma consequência de problemas. E há uma proibição que eu encontrei aqui no texto, que nós vamos ler neste Shabat, diz assim, ó, você não pode participar dos seus assentamentos dos dízimos, do seu novo grão, ou o vinho, ou o óleo, ou das primícias do seu rebanho e ovelhas, ou de qualquer uma das ofertas votivas que você prometeu, né? Ou de suas ofertas voluntárias, ou de suas contribuições. Né? Você não deve guardar esse recurso para... vou guardar, eu mereço. Eu fui um bom menino, eu fui uma boa moça esse mês, eu mereço. Eu não vou dar o dízimo, eu não vou entregar esse recurso na comunidade. Né? Vai saber o que eles vão fazer com aquilo. Né? Então eu vou usar para fazer um churrasco para minha família. Né? Isso está proibido. Isso está proibido. Você só poderia fazer do dízimo separado, daquela porção separada para a peregrinação. Né? Olha, você vai falar? Não, só aproveitar o gancho que a bola que o Shimon ergueu. O Rabino Isaac de Ri, ele fala que o dízimo, ele só é leniente assim para você fazer um uso quando você vai doar livros à sinagoga. Você comprou uma remessa de Sidurim e fala, isso aqui eu comprei com o meu dízimo e vou destinar àquela sinagoga. Não é para ele, considerado... Né? Porque eu tive um amigo que ele falava assim, não, com o meu eu separo o dízimo. E alguém perguntou, o que você faz? Ele falou, não, eu compro livros, eu compro tefilim, eu compro livros para mim. E não é permitido, na verdade. A Halahá não permite. Somente salvo se ele comprasse aquilo para doar a uma sinagoga. Que vai ter uso de pessoas. Ao yeshivá, ali. Né? Vai ter uso mas para o uso próprio, não. Eu vou comprar um tefilim com o meu dízimo. Tá errado. Aquilo não é sagrado. Para uso próprio. É uma proibição. Somente se fosse colocar, né? Uma proibição, eu vou falar de Torá, da interpretação rabínica. Sim. Bem, o que eu ia falar, com vossa licença, ainda no tema de tzedakah, né, de fazer justiça social, lembrar o seguinte, que existem dois termos que norteiam o nosso sidurim de rezas, né? Que é a tzedakah em si, que vem da palavra tzedek, quer dizer de justiça, né? E gimilut chassadim, que aí se a gente for interpretar a palavra é uma frase composta, gimilut chassadim, se a gente for traduzir palavra a palavra, vai ter gimilut vem de gomel, de redimir, e chassadim, atos de hesed, no plural. Então, é como se eu dissesse as benevolências, atos, né, como que eu falaria? Atos de você fazer a remissão através de benevolências. Você vai remir aquela pessoa do estado no qual ela está através de benevolências. Não só benevolência, mas benevolências. Então, isso seria se a gente desmembra a palavra. Mas se a gente mantém ela junta e traduz, vão ser atos de bondade. Então, o ato de bondade é uma coisa interessante, que você vai fazer ele tanto a ricos como a pobres. Porque mesmo um rico, que você ajudou ele a carregar um peso, você fez um gimilut hassadim, você fez um ato de bondade que os céus comemoram. Mas a tzedakah já é um ato que você faz especialmente ao pobre. Então, trazendo aqui um pouco sobre a nossa experiência com Yad Yedidut, a mão amiga, eu tive a oportunidade, Baruch Hashem, de estar nessa última quinta-feira lá com uma equipe, fazendo distribuição nas ruas de Curitiba, e nós encontramos pessoas que clamavam por socorro ali, pediam, por favor, deixe mais de uma quentinha porque eu não comi o dia inteiro.
E aí, Quentinha é marmita, né? Para quem não sabe, é marmita. Então deixa, por favor, mais de uma, porque eu não aguento, eu passei fome o dia todo, eu não comi o dia todo. As pessoas clamam dessa forma. E esse é o papel social hoje que a Sinagoga no Sim Brasil desempenha na cidade de Curitiba, assistindo aqueles que, independente de como eles pensam, eles são atendidos em sua necessidade mais básica ali, mais emergente, e que nós desejamos, Bezerrat Hashem, com a sua ajuda que nos assiste, podemos ampliar o escopo da nossa atuação, ao passo em que eu deixo também a minha gratidão pessoal, né, bem como da equipe que estamos juntos aqui nesse trabalho. Deixamos a nossa gratidão a você que já fez isso, já contribuiu e está contribuindo com isso e nos dando a condição de poder alcançar essas pessoas. Queremos agora, Bezerrat Hashem, ampliar o escopo disso para também roupas de frio. As pessoas estão pedindo muito também, sabe? Então, se possível, nós buscamos isso aí. Cobertores, né? Cobertores. Curitiba é o frio rigoroso. Rigoroso. Né? Eu chamo de capote na minha região, e aqui chama o quê? A manga comprida assim? Blusa, né? Blusa, né? É japona. Então, cobertores, né? Tem os cobertores e agasalhos que é feito a arrecadação, que é distribuído nesse mesmo período, né? junto com as refeições. E agora, falando de credor, ajudar uma dessas pessoas, diz o Tanar, que é emprestar a Deus. Então você que atende que é sensível a essa parte da vida, quando você exerce a tzedakah, é como você mesmo estivesse emprestando um valor a Deus. O que é você ter Deus devendo um saldo para você? O que é isso aí? Muito bem. Então, nós estamos nos dirigindo para os momentos finais, né? O Kabbalat já está para começar as rezas desse Kabbalat, mas a Parashá ela também discorre, provavelmente não será abordado, né, na leitura, porque ela já passa um pouco da leitura do primeiro ciclo, que é sobre os alimentos, né, puros e impuros, né, onde, mais uma vez, o povo é orientado, porque a partir de agora o povo faria sacrifícios, né, ele faria sheritá, né, o abate dos animais, para comer carne, né? E ele diz, quando ampliar seu território como prometido e você disser, vou comer um pouco de carne, pois você tem vontade de comer carne, você pode comer carne quando quiser, né? Se o lugar onde escolheu para estabelecer o nome divino estiver muito longe de você, você pode abater qualquer gado ou ovelha que lhe der, conforme eu o instruí. E você pode comer à vontade em seus assentamentos. Coma-o, porém, como se come a gazela e o veado. Os impuros podem comê-lo junto com os puros. Você vê que aqui tem uma pegadinha que alguns religiosos utilizam. Não os judeus, o judeu não tem nenhum... Né, ele já entende desse... Eu gostaria até que o Moshe lesse ele diretamente no quadrático, Moshe, e colocasse, né, para as pessoas esse entendimento. Porque aí muitos usam, não, tá aí, ó, pode comer carne de porco. Porque você pode comer o impuro com o impuro. O puro com o impuro. Sim. Então, tá aqui. Ach kasher yeachel et hatzevi ve'et ha'ail. Então, comerás como quem come a gazela e o veado. Ken tochleno hatame ve'hatahor yachdav yochleno. Então, o impuro, quando fala que torleno hatame ve'atahor, sim, assim como os que comem hatame, o impuro, ve'atahor, e o puro, yachdav orleno, juntos os comereis. Aí está dizendo o seguinte, a pessoa que ela está em um estado de impureza ritual, que ela tocou num morto, por exemplo, ela está impura, ela vai comer desse alimento, assim como eu, que não toquei no morto, também estou puro e posso comer desse alimento. Não impurifica, o ato de comer junto não vai impurificar um nem o outro. Mas aqui não está falando, então, do animal puro. Não, de forma nenhuma. A gente até, respeitosamente, a gente vai sorrir, né? Porque não tem como trazer desse texto
Como que o animal puro vai comer do animal impuro, entendeu? Não, na verdade está falando do ser humano que come junto, tanto o ser humano que tocou em um cadáver, está impuro ali ritualmente dentro do contexto da Torá, como aquele que não tocou num cadáver, não estando em estado de impureza, ou seja, eles juntos ali, tanto ele, um como o outro, vão poder comer daquela carne. Essa é a questão. É que os sacrifícios, né? Por exemplo, o Todá era um sacrifício de gratidão que você oferecia em agradecimento e levava convidados para comer desse sacrifício. Era um churrasco. Só que os critérios do sacrifício oferecido nos lugares sagrados, dele o impuro não comereis. Ou seja, a pessoa tinha que estar no estado ritual de pureza. Isso. Esse em que, estando longe da cidade, desejou comer um churrasco, você pode abater o animal. Então que coma. Aí, lá não tem critério. Lá você pode chamar os seus parentes para comer. Chamar seus parentes sem perguntar se está no estado de impureza. Não. Dele comereis o puro e o impuro. É a pessoa, então esse puro e impuro que fala aí são as pessoas que estão em estado momentâneo de impureza, e não a carne. Não a carne, não o animal, né? Aí pegaram esse texto aí e fizeram, não dá nem para entender como é que eles fizeram isso, né? Mas conseguiram transformar isso e dizer que, olha, você pode comer do animal puro e do animal impuro. Na verdade, o texto não fala nada do animal. Aí. Tanto que aqui fala do dilacerado, né? O dilacerado é o animal que morria da caça, que morria atropelado, sei lá, de um acidente, né? Que ele não foi, feito abate para extração do sangue, né? Então ele se torna impróprio para o consumo de um judeu, mas ele tinha a autorização de dar ao não judeu. Poderia comer daquela carne. E aqui ele segue, né? Você não deve participar dele, ou seja, do sangue. Ele faz assim, mas certifique-se de não participar do sangue, porque o sangue é a vida. E não deves consumir a vida com a carne, ou seja, o sangue com a carne. Você não deve participar dele, você deve derramar no chão como água, né? Então todo o sangue do animal ele deveria ser derramado no chão, né? Ele deveria ser escorrer completamente para que não ficasse nenhum sangue. Ô, Shimon, vamos falar um pouquinho nessa parte do sangue aí, sobre uma dimensão um pouquinho mais mística da coisa. Vamos entender só de forma breve o seguinte, às vezes o nosso querido ouvinte pode ficar assim em dúvida, como que a alma está no sangue? Porque assim, nós tivemos um filme aí, não sei se foi na década de 80, um filme aí muito famoso, em que mostrava que quando a pessoa morria e ela foi má, vinham seres de sombras ali, pegavam essa pessoa ali, a alma dela, e a alma saía com a mesma forma do corpo, né? Ela saía lá com essa camisa Loalai, não sobre isso, mas com a camisa azul, e levantava do corpo e saía andando, e os seres pegavam ela e levavam para os que eles chamavam lá de inferno. Isso ficou muito famoso, esse filme, e as pessoas ficaram com essa ideia de que a alma necessariamente é da mesma forma do corpo, sai dali com a mesma roupa. Então vamos entrar na seguinte questão. Tudo o que você come, tudo que nós comemos, vira carne e sangue. Em que sentido? Quando eu corto um pedaço de carne, faço uma bênção e como a carne, ela vai para o meu sistema digestório, ela vai para os intestinos, vai ser absorvida a nível celular. Aquela carne deixou de existir a nível externo ao nosso corpo e passou a existir a nível interno em micropartículas celulares que vão para o nosso sangue. O nosso sangue, através dessa energia, vai produzir calor, que é um tipo de energia. Então, essa energia, nós vamos entender assim, eu não estou falando, claro, 100% dentro do contexto, a gente está resumindo, mas o que é a alma estar no sangue? Né? É aquela energia que foi absorvida enquanto física e transformada através de uma usinagem, digamos assim, agora em uma energia que está dentro do nosso corpo. Então, o simples calor do nosso corpo é chamado de um tipo de energia. Então, a nefesh está ali, o sangue está ali, contendo essa energia, então ele tem que ser eliminado. Essa seria a ideia. O texto ele complementa aqui, né, Deuteronômio 12, ele diz, né, Passuque 27, versículo 27, ele diz, você não deve comer dele para que tudo vá bem com você. Sim. E com os seus descendentes vindouros, pois você estará fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Enfim, esse para que tudo vá bem com você, não é que você vai comer o sangue e vá passar mal, vá vomitar, né? Tem um desarranjo, né, intestinal, não. O para que tudo vá bem é uma questão de essência, de energia, de construção, né?
para que você se dê bem com os seus descendentes vindouros, pois você estará fazendo o que é certo aos olhos de Hashem. Mais as doações sagradas e votos que você tiver feito serão levados por você para o local que eu escolher. Então, as doações sagradas, que eram os sacrifícios por pecado, né, de paz, de agradecimento. Era uma logística, né? Porque eles tinham que esperar juntar esse momento. Eles subiam a Jerusalém nessas festividades e entregavam ali nas mãos. Então, a terumá, o voto, que a pessoa fez voto financeiro ou de alguma doação, e os sacrifícios que ela foi lá oferecer. Eu vou lá oferecer um sacrifício de pecado, eu vou oferecer um sacrifício de gratidão. Então, ela subia lá com essas destinações. E do local, ela tinha que vender lá o milho, ela tinha que vender a soja, ela tinha que vender a tâmara, ela tinha que vender as romãs em quantidades para que ela levasse aquilo em espécie para lá. Essa é a recomendação. Então, o segundo dízimo, que era o Maaser Sheni, que é o que você consome com você mesmo, você levava em espécie para gastar em Jerusalém. Imagine o sistema hoteleiro. Vendia ali e gastava lá. Lá você consumia com aquilo ali, de forma que não há reserva. Sabe quando você vai no shopping com o filho, ele pede as coisas e você fica pensando no saldo do cartão? Uhum. Lá não. Lá você gastava. Pai, eu quero aquilo ali. A esposa pedia uma nova veste, um pão, um vinho, e você simplesmente vai dispor desse consumo, de comprar. Então o Maaser Sheni tinha essa função. Você não vai ali pensando na escassez, né? Fala, quando os pais vão com as crianças pro mercado, falam, você não fica pedindo as coisas lá para mim, não. Tá contadinho, o dinheiro tá contadinho, né? E a criança aproveita, às vezes a criança aproveita e fala, vou fazer um show aqui. Faz um berreiro. Porque pode render um chocolate, um brinquedo, né? Ou então ela faz assim, falou pra ela não pedir, mas aí que ela pede, né? Aí que ela vai chegar bem, ô pai, me dá isso aqui, por favor. Mas esse momento, ele era um momento dela, né? Era um momento de fartura, né? Era um momento de onde ele estava vivendo dos resultados. Por isso que os sábios da atualidade dizem o seguinte: você é os seus resultados. Né? Você não é o que você acha que você é, você não é o que a sua mãe pensa de você, você é os seus resultados. Se você chega nesse momento de festival, né? Que o Eterno separou os momentos festivos, que era pro povo se reunir, se alegrar. Se você chega nesses momentos e o teu resultado não é o suficiente para você poder esbanjar, você vai ser ajudado. Você vai ser ajudado, mas a posição é muito melhor a posição daquele que ajuda, daquele que dá do que o que recebe. Do que aquele que recebe, porque aquele que recebe, ele fica dependendo da boa vontade de terceiros, né? E você não recebe aquilo. E você vai ter que assumir que você não teve um bom resultado. Exatamente. Aí você realmente mostrou a que veio. Então, os resultados... Veja, a festa, o produto não era promovido pelo governo, porque Deus poderia facilmente encher os cofres do templo e os sacerdotes, o sumo sacerdote, num decreto, numa canetada... definir agora que cada um vai ter uma cota, uma bolsa Pesach, né? Uma bolsa Pesach, uma bolsa Rosh Hashanah, uma bolsa Simchat Torah, Sukkot, né? Cada família tem direito a 1.500 shekalim para consumir nessa festa. Consumir. Não. A festa, ela era resultado do seu trabalho. Quem já assistiu o Chipzinho, né, Shimon? O Chipzinho tem esse exemplo, né, de uma festa de Sukkot, que retrata lá os milagres que acontecem, mas de um casal que está vivendo exatamente o momento que ele precisa de uma ajuda social para cumprir a mitzvah de Sukkot. Quem não assistiu, fica a dica. Mesmo sendo mitzvah, aquele que precisa de ajuda, ele passa por humilhações. É mitzvah ajudar. É mitzvah ajudar e é mitzvah que o ajudador ele não humilhe o necessitado.
Mas o necessitado por si só, ele entra em cada situação que ele vive aquela humilhação. Que é como se fosse realmente um ônus, né, de você não ter produzido do seu trabalho. Né? Tinha ali as viúvas, veja, Ruth e Naomi, quando voltaram para a terra, elas, a avó de Davi, né, mais tarde, depois da entrada da terra do Egito, da terra prometida, então vem Ruth, né, com Naomi, voltam para a terra de Israel após terem passado muito tempo Uma fora, falência, né? após uma falência. Uma falência. Elas eram da aristocracia, né? Eram da alta sociedade. Da alta sociedade judaica. Né? Judaica. Faliram, quebraram, os homens da família, todos morreram de forma desastrosa. Perderam né? tudo. Perderam tudo e elas voltaram como necessitadas. Entre os pobres, né? Onde elas tinham que disputar com os demais, com as demais viúvas rabiscos. Pobres, os rebuscos, né? Ali Como que a Torá chama? Rabiscos? Não, rebuscos. Rabuscos Como que é, Moshe? Não lembro. Não posso ver aqui. É mais ou menos isso. É o quê? Eu acho que é rebusco, Samuel. Rebusco no sentido de vasculhar? Vasculhar o milho que eles deixavam, a espiga que eles deixavam cair, os né? Cantos, né? Os cantos da fazenda, que fica perto da cerca, os fins dali esses extremos, eles não poderiam ser colhidos, né? E quando você enchia a carroça, se caísse, né, uma espiga no chão, tinha que deixar. Não, tem que deixar. Não pode ter... Pode voltar a buscar. Não pode voltar Até a buscar. hoje tem essa tradição que se você estiver comendo alguma coisa, né? Se estiver comendo alguma coisa e caiu, você fala, tá limpo, vou pegar. Não pode. A tradição diz que aquilo lá não é teu. Caiu, não é teu. Caiu, não é teu. Aquilo é do pobre. Na verdade, se a gente for, assim, eu precisaria do texto exato da Torá, mas tá assim, no Sidura a gente tem lá que fala Rapea, Verrabicurim, Verhariano, Gemiluta Hassadim Tovim. Então, Rapea é a palavra da Torá que designa Pea, o canto da plantação. Pea, de onde vem Peot, o canto também, é o Mitzvah. Mas aí o que o específico que o Shimon menciona muito bem, que você não poderia repassar colhendo naquele... Sim, rebuscar. Exatamente. Rebuscar. Exatamente. Nós temos um conhecido nosso, né, de fazenda, que ele chama os pobres, o Klein, né? Ele chama os pobres ali da região, as pessoas mais simples, para rebuscarem, e aquilo que eles rebuscarem é deles. É deles. Eles levam. Antes, né? Porque antes da máquina movimentar novamente a terra, ele deixa um tempo de... Então passa a colheitadeira primeiro, ela colhe, e o que ficou ali, você tira muitas sacas ainda do que ficou. Aí fica à disposição dos pobres. Então Ruth, que foi a avó de Davi, o rei de Israel, né, ela viveu esses momentos de pobreza. Né, e teve que ir... Né, entre os pobres. Né? Entre os pobres. E Boaz percebeu e falou, poxa... Uma pessoa de tão alta estirpe. Deixe cair alguns feixes, né, para que ela chegue mais cedo para casa. Então, o que há... E nós vivemos numa sociedade de comodismo, né? E aí tem alguém, o politicamente correto, mas nem todo mundo tem a mesma condição. É óbvio que não tem. Por isso que já está previsto em Torá, que ela é muito mais antiga do que o politicamente correto, mas muito mais antiga, já previa a parte do pobre, daquele que não tem as mesmas condições, né, que o rico, que o fazendeiro, né, mas há um preço, há um custo, né? Mesmo o pobre, ele tinha que se levantar, o pobre, a viúva, o órfão, eles tinham que se levantar e buscar daquilo que caía no campo. Não tinha um crasso que levava... Não tinha cesta básica. Né? Ele tinha que ir buscar. E aí ele tinha que estar também à porta da cidade. E o arroz estava descascado? Pois é. Ô, Shimon, o verso a história do arroz pilado. O verso aí que você tinha comentado aí é o verso de Levítico 19:10. Diz assim, Verharmecha lo teolel, e tua vinha não rebuscarás. Isso. Literalmente. O verso hebraico é isso aí. Verharmecha lo teolel.
e tua vinha não rebuscará. Deixe os pobres. os nossos judeus lá de Prudentópolis, né? Que tem a Sim, plantio sim. do vinho lá, né? Uhum. Eles fazem isso. Eles Ele, deixam. ele produz o vinho, né? E depois ele libera para as pessoas todo ano. Comerem à vontade. Inclusive teve cobertura de um jornal que foi lá fazer uma... Então as pessoas entram ali no... A pessoa não ali. pode levar, ela tem que comer ali. Comem à vontade. Comem à vontade, que elas conseguirem. Comer e se fartar. Veja que a Torá, ela não é restritiva, né? Ela coma pouco, né? Não enche a barriga. Ela manda você se fartar. Se você tiver com vontade de comer carne, coma. Se você tem, né? Até mitzvah. Satisfaça a sua alma. Comereis, vos fartareis e bendireis ao Senhor vosso Deus, de onde os sábios tiram, né? Que as gratidões após as refeições, né? Estão expressas lá. Então, para finalizarmos em definitivo e começarmos o Kabbalat Shabbat, essa reza tão importante que recebe o Shabbat, nós somos os nossos resultados, né? A comunidade, ela é o resultado daqueles que ali estão. Nós temos muitos momentos, nós fizemos aqui uma viagem, né, onde você tem toda uma expectativa para adentrar uma nova vida, né? E uma nova vida, um novo começo, ele requer determinadas isenções. Você vai ter que acabar se isentando, vai ter que acabar abrindo mão de crenças, né, de crenças limitantes. Sim. Você tem ali, você acha que você sabe tudo, que você conhece tudo, você tem já uma opinião formada sobre tudo, mas quando você adentra uma vida nova, e aí trazemos para esse conceito religioso, você adentra a uma nova vida religiosa, uma nova vida espiritual, então você deve abandonar, você deve esquecer, você deve reaprender a como viver nesse novo lugar, nesse novo momento, a como construir isso. Existem regras. As regras estão ali, claras como a neve, né? Elas estão muito transparentes. Então, basta você ter humildade de reconhecer, olha, o que eu sei não serve para nada nesse novo caminho, né? Eu preciso reaprender tudo novamente para que eu consiga usufruir das bênçãos que estão me aguardando nesse novo momento. Então, obrigado, Moshe, Shemuel. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast a respeito da Paraxá, né? Aqui nós temos a oportunidade de tratarmos de temas, né, profundos que vão levar você a um aperfeiçoamento dentro da sua vivência judaica. Shabbat Shalom, o Shabbat se aproxima, vamos recebê-lo. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, seja um mantenedor da Casa dos Binei Anusim e deixe o seu like, deixe o seu joinha neste vídeo, para que mais pessoas como você e eu tenham acesso a este serviço sagrado. Shalom!